muito obrigada por estar aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a cardiologia nesse cenário do Outubro Rosa. Para mim foi um grande desafio aceitar essa responsabilidade que é assumir a coordenação da cardiologia geral da Rede Mater Dei da Grande BH. A cardiologia hoje, ela se mostra como uma das principais especialidades dentro da medicina. A gente fala da principal causa de mortalidade do Brasil e do mundo inteiro, que é a doença cardiovascular. Então, eu tive uma formação pessoal muito forte dentro da medicina, até porque meu pai e minha irmã são cardiologistas. Então, eu tive acaba que a gente tem aí, né, uma interferência grande do contexto familiar. Entrei para o Mater Dei em 2011, já como residente, e aqui eu evoluí dentro da minha profissão e vi como funcionavam os processos. Fui muito nova coordenadora da cardio-oncologia, que é uma área desafiadora. Nisso, quando fui convidada para poder assumir a cardiologia aqui do Mater Dei. Aos 56 anos, o José aceitou o desafio. O Carlos, proprietário de uma loja de roupas, acreditou no potencial do José. O tempero da Maria é especial. Depois de um curso no Senac, a Raquel, dona de restaurante, a contratou. Depois dos 50 anos, o Ricardo arrumou um emprego de garçom. Aos 60, ele participou do programa Sesc Mais 60. O sistema FEComércio MG, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais, estimula a contratação de colaboradores com 50 anos ou mais, oferece cursos e qualidade de vida. Ter uma boa relação e união entre as especialidades médicas, isso era muito importante para que a gente fizesse um crescimento da cardiologia dentro da rede e desse uma assistência melhor para os pacientes como um todo, visto que o paciente ele não é só um coração ou não é só apenas um câncer. Então a gente ter essa união para a gente dar um acolhimento melhor para o paciente nessa jornada de um tratamento médico, isso é muito importante. O Mater Dei hoje, ele dispõe de múltiplas tecnologias e para a gente utilizar essa tecnologia alinhada a um contexto muito humano, a gente tem que estar muito de perto. Então, eu venho com uma força muito grande de estar presente no dia a dia das rotinas do hospital, da gente envolver nos processos gerenciais de uma forma como um todo, e essa mistura entre o médico que está na assistência junto com o médico que está na gestão faz muita diferença, inclusive para o que é o principal ponto da nossa atuação, que é o paciente. A cardio-oncologia é uma área de atuação nova dentro da cardiologia. A gente fala de uma área que une duas condições muito graves, que muitas vezes são doenças cardiovasculares e o câncer. Muitas vezes as pessoas perguntam se a cardio-oncologia é o câncer no coração, e não é a área que cuida de um câncer no coração, muito pelo contrário, é a área que cuida do paciente que está em tratamento oncológico e que precisa de cuidados cardiovasculares. A gente sabe hoje que com a evolução das terapias oncológicas, o paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele vive mais. E muitas das vezes ele não falece por doença oncológica, e muitas vezes ele falece pela doença cardiovascular. O tratamento oncológico hoje para câncer de mama, ele é um tratamento amplo e que evoluiu muito nos últimos tempos. A gente tem tratamentos com quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapia de bloqueio hormonal no cenário do tratamento do câncer de mama. E essas medicações e essas terapias podem muitas vezes estar associadas a toxicidades. Então, num cenário de quimioterapia, a paciente pode evoluir com uma disfunção ventricular, que é, na verdade, o coração fraco, e que, se detectado precocemente por um cardiologista e por um especialista, isso pode mudar a história dessa paciente do ponto de vista cardiovascular. A gente pode dar uma condição melhor de recuperação da função cardíaca. Em casos de radioterapia, é interessante porque a radiação, quando feita na região do tórax, ela pode sim afetar o coração e ter problemas de médio a longo prazo no sistema cardiovascular, não necessariamente no momento apenas do tratamento. Então, essa terapia, ela requer um acompanhamento. As pacientes que passaram por radioterapia, elas requerem um acompanhamento de médio a longo prazo, e aí eu digo de 5 a 10 anos. Em relação a bloqueio hormonal, que quase 80% das pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama têm esse subtipo, que é um hormônio sensível, um câncer hormônio sensível, essas pacientes têm que fazer o bloqueio hormonal, que altera
toda a parte metabólica. Então, aumenta risco de pressão alta, aumenta risco de termos, que aí traz, né, uma menopausa precoce para aquelas mulheres que muitas vezes ainda não entraram na menopausa. Então, traz problemas metabólicos também associados à glicose, a colesterol. E ter um cardiologista ao lado para prevenir e não deixar esses fatores de risco depois virarem uma doença cardiovascular, isso é muito importante. Em relação ainda a outros tipos de terapia que são utilizadas no tratamento do câncer de mama, a gente também tem os bloqueadores HER2, que são muito utilizados, e eles também estão associados a condições cardiovasculares, e se acompanhados de perto com o cardiologista, temos mais chances de ter mais sucesso no tratamento do câncer, mas também na proteção cardiovascular como um todo.